A partir de hoje, matemática financeira, muito provavelmente a gente vai ficar nesse assunto até o final do curso de vocês. Essa apostila ela é um pouco grande, então é muito assunto, e aí a gente vai ficar certamente com esse assunto até o final do curso. A apostila já está lá no grupo, e aí é importante vocês terem a apostila, porque vai ficar exercício, e aí vocês têm que ter a apostila para saber qual é o exercício. Então, lá no grupo já está a apostila de vocês. Como eu falei, é muito assunto, olha, um sumário. Então, a gente vai fazer uma introdução, vamos estudar razão, razões muito conhecidas, números proporcionais, números diretamente e inversamente proporcionais, proporção, propriedade fundamental da proporção e outras propriedades também da proporção, divisão proporcional, porcentagem, e dentro de porcentagem, número percentual, parte do total, porcentagem de uma quantia, problemas que envolvem porcentagem, regra de três simples, regra de três composta, juros, juros simples e juros compostos. Então é muito assunto, matemática financeira é muito assunto, por isso que eu falei para vocês que a gente vai ficar o resto do curso estudando matemática financeira. Mas também é uma matemática muito bacana, vocês vão gostar. É essa matemática que me interessa. Ela é muito bacana, principalmente quem já trabalha, tem uma noção de mercado, de trabalho, de comércio, ela é muito bacana. E aí, ó, uma breve introdução. Entre inúmeras aplicações da matemática está a de auxiliar na resolução de problemas de ordem financeira, como cálculo de valor de prestações, pagamento de impostos, rendimento de poupança, entre outros. Como eu falei agora há pouco, tudo que envolve mercado de trabalho, comércio, bancos, rendimentos, postos, envolve matemática financeira. Então, daí é uma matemática muito interessante para quem já trabalha, quem está no mercado de trabalho. Tudo que envolve finanças, dinheiro, pagamentos, é matemática financeira. E é o que a gente vai estudar, é o objeto de estudo dessa apostila. Um exemplo, um primeiro exemplo, mas é um exemplo introdutório, só sugestivo daquilo que a gente vai estudar e vamos aprender. Então, por exemplo, uma pessoa vai fazer uma compra no valor de R$ 4.000, usando o que tem depositado na caderneta de poupança, que está rendendo 1% ao mês. Ela quer saber, do ponto de vista financeiro, qual plano de pagamento é mais vantajoso? Pagar à vista ou pagar em duas prestações iguais de R$ 2.005? Olha aí, ó. Um primeiro problema de ordem financeira. E aí, um de vocês quer responder? Ou não? A gente responde lá para frente. Qual que o senhor prefere? Assim não vale. Tem R$ 4.000 na poupança. Está rendendo 1% ao mês. Você vai fazer um pagamento. Qual é mais vantajoso? Ir lá no banco, sacar os 4.000 e pagar a dívida à vista, porém você fica sem nada. Porque você sacar 4.000, paga a dívida que é 4.000, não fica devendo mais ninguém, porém você vai zerar a sua conta. Essa é a primeira opção. A segunda opção é pagar em 2 vezes essa pendência. Então, em vez de tu sacar os 4.000, tu sacas 2.005, aqui, ó, que é a primeira prestação, aí vai sobrar lá no banco a diferença, né? E aí tu deixa lá no banco essa diferença, vai ficar um mês lá, vai render 1%, e depois de um mês, tu volta lá no banco, saca o que ficou com 1% em cima, que é o rendimento. E vai lá e paga a segunda prestação de R$ 2.005. E aí, o que vocês acham que é mais interessante? Olha só, eu vou mostrar aqui para vocês uma calculadora. Tá? Não vai dar assim para entrar em muitos detalhes, mas só para mostrar rapidamente uma calculadora, bora ver se vocês conseguem entender. E a gente vai entrar com mais detalhes lá para frente sobre esse tipo de exemplo. Mas eu vou tentar mostrar aqui numa calculadora. Olha só. A primeira opção é 4.000. Tu vai lá no banco, saca os 4.000. Tu vai lá, faz a compra de 4.000. E tu não fica devendo a loja. Tu não fica devendo a loja, porém tu zera a tua conta. Então essa é a primeira opção. Essa primeira opção não tem nada que calcular. Só tem que saber que tu não vai ficar devendo e vai ficar zerada a tua conta.
Pois bem, a segunda opção é a seguinte, tu vai pagar em 2 vezes de 2005. Aí, tu tens 4.000 na conta. Então, olha só, tens 4.000, eu vou escrever aqui, ó, 4.000, vou ampliar aqui para vocês enxergarem, tá aí, ó, 4.000. Aí, tu vai tirar 2005, então, menos 2005. É o que tu vai sacar para pagar a primeira parcela. E aí vai sobrar na tua conta 1.995. Tá. Aí esse 1.995 vai ficar lá no banco. Esse 1.995 que vai sobrar na tua conta, ele vai ficar lá durante um mês. Só que daqui a um mês, esse dinheiro vai ser os mesmos 1.995? Não, professor, porque vai correr os juros. Não, daqui a um mês ele não vai ser o mesmo valor, porque vai correr os juros, exatamente. E aí, quanto é os juros, professor? Está aqui no texto, ó. Os juros é 1% ao mês. Está no texto. Então, como é que eu vou saber quanto é esse valor daqui a um mês? Tu fazes assim, ó, 1.995, já está lá na calculadora, vezes 1%, tu fazes assim, ó, 1,01. Que eu vou ensinar isso com detalhes lá para frente. Por hora, vocês têm que saber que acrescer 1% é multiplicar por 1,01, tá bom? Lá para frente eu vou ensinar com detalhes isso. Isso aí é 1%. Então, o dinheiro 1995, ele vai, olha, para 2014. 2014. E aí, você ainda prefere pagar à vista ou pagar parcelado? Pagar à vista, que é mais lucrativo. Mas aí, olha só, pagar à vista não sobrou nada. Não sobrou nada, né? Zerou. Aí aqui, ó, correu 1% em cima de 1995. Aí, ao final de um mês, o dinheiro foi para 2014 e 95 centavos. Aí tu vais pagar a segunda parcela. Quando tu vais pagar a segunda parcela, então tu vai tirar desse valor aqui, ó, 2014 e 95. Então, tu vai lá no banco e saca. Então, vamos lá, menos 2005, paga a segunda parcela e ainda vai sobrar, olha aí, ó, 9,95. Então, nesse caso, pessoal, nesse exemplo, nesse caso, nessa situação, pagando em 2 vezes, ainda sobrou um dinheirinho. Então, não é verdade que sempre pagar à vista é mais vantajoso, pessoal. Depende dos juros que vai correr esse dinheiro, aonde ele está. Se tu for pegar esse dinheiro e botar debaixo do teu colchão, é mais vantagem pagar à vista. É mais vantagem pagar à vista. Porque debaixo do teu colchão não vai render nada, vai render zero. Mas nesse caso aí, ó, rendendo 1% ao mês, você foi lá, pagou 2005, sobrou 1.995. Jogou 1% de juros, que é os juros durante o mês. Aí foi para 2014, tá aqui, ó, 2014,95. E depois tirou o dinheiro da segunda parcela. Então, menos 2005. E ainda sobrou 9,95. Então, nesse caso, pagar parcelado foi mais vantajoso, pessoal. Por causa desses juros de 1% ao mês. Não sei se vocês conseguiram me entender. E isso aqui, vejam, o valor que a gente está botando é 4.000. Porque tem aluno que diz assim, professor, mas sobrou tão pouco, sobrou R$ 9,95. Não dá nem para pagar a passagem e tomar um refrigerante. É verdade, sobrou muito pouco, pagando parcelado, com esses juros de 1%. Mas assim, a matemática financeira tem limite, pessoal. Aqui nesse exemplo, foi 4.000. 4.000, ó. E se fosse mais dinheiro? Se fosse 40.000? Se fosse 400.000? Aí, esse troco aqui, por assim dizer, 9,95, ele ia aumentar. Ele ia aumentar. Então, ia sobrar muito mais dinheiro. E a matemática financeira não se limita a valores. Por exemplo, 4.000 poderia ser um valor muito maior. Poderia ser 40.000, poderia ser 400.000. Quem estuda matemática financeira de maneira muito aprofundada são os contadores, curso de ciências contábeis. E eles, por exemplo, fazem cálculo para empresas, que não se limita a esse valor 4.000. Pode ser um valor muito maior. E um valor muito maior a esses juros de 1%, bom, nesse exemplo aqui, eu tentei mostrar aí para vocês usando a calculadora. Pagando em 2 vezes, ainda sobrou dinheiro. Se eu aumento esse valor aqui, em vez de 4.000, se fosse 40.000, ia sobrar mais dinheiro. Se eu ponho 400.000, professor, ia sobrar mais dinheiro ainda. Então,
cabe à matemática financeira e ao contador fazer esses cálculos para ver que procedimento é mais vantajoso, pagar à vista e não sobrar nada, ou pagar parcelado e mudar esse dinheiro depositado numa conta rendendo alguns juros. Aí cabe ao contador fazer essas contas. Geralmente, esses empresários, eles não têm um conhecimento de matemática financeira. Daí, eles precisam ter contadores. Aí, o empresário, ele não sabe fazer essa conta. Aí, ele vai lá com o contador vai e faz as contas todinhas e diz para ele, olha, é mais vantagem tu pagar à vista. Ou, olha, é mais vantagem tu pagar parcelado e pega esse dinheiro e aplica num rendimento. Então, é o contador que faz esse tipo de conta, que é matemática financeira, que é esse nosso intuito aqui, estudando matemática financeira. Claro que a gente não vai aprofundar como um contador, obviamente, mas a gente vai ter algumas noções de matemática financeira, beleza? A gente saber investigar e responder o que é mais vantajoso, o que não é vantajoso. E aí diz assim, ó, esse problema e outros que envolvem assuntos de matemática financeira serão estudados. Então, isso foi apenas um exemplo introdutório para instigar vocês. Beleza? Tópico 2, razão. A gente vai ter que estudar algumas teorias para a gente saber empregar lá para frente em problemas de matemática financeira. Aí o tópico 2 da apostila de vocês, razão. A razão entre dois números A e B é o quociente AB. Então, razão se escreve assim, pessoal, olha, nessa forma aqui, ó. Se escreve assim, ó, A está para B. A gente lê assim, A está para B. Em forma de fração, né, professor? Em forma de fração. Assim que é razão. Por exemplo, a razão entre os números 4 e 10. Estão colocando números. Está aí, ó. Escreve em forma de fração. 4 está para 10. Se lê assim, tá? Em matemática financeira. 4 está para 10. E aí, olha. 4 está para 10 virou 2 está para 5. Por quê, professor? Lembra que eu falei que é fração. Então, pode simplificar, pessoal. Olha, pode dividir aqui, ó, por 2 em cima e embaixo, ó. Isso é simplificar. Em cima e embaixo, o mesmo número, tá? Divide por 2 em cima, divide por 2 embaixo. Daí 4 dividido por 2 dá 2 aqui, ó. Esse 2 aqui, ó. E 10 dividido por 2 embaixo, 10 dividido por 2 dá 5. Esse 5 aqui, ó. Isso chama-se simplificação. A gente simplificou. E aí a razão do número 4 e 10 é esse número aqui, ó, 2 está para 5. Isso é razão. Tá, a gente vai ver mais exemplos aí na frente. Numa razão, o numerador é chamado antecedente e o denominador consequente. Então, o número de cima é chamado antecedente e o número de baixo consequente. Na razão 3 sétimos, 3, que é o de cima, ó, 3 é o de cima aqui, ó, é chamado de antecedente. E o 7, que é o de baixo, é chamado consequente. Então, vejam, tem nomes. Os termos da razão têm nomes. O de cima é chamado antecedente, o de baixo é chamado consequente numa razão. Beleza? São teorias que a gente precisa saber, porque quando eu falar antecedente, você tem que saber que é o número de cima. Quando eu falar o consequente, você tem que saber que é o número de baixo. E aí, esse aí é um exemplo. Razões muito conhecidas. A distância percorrida pelo tempo. Através dessa razão, calcula-se a velocidade média de um móvel em uma trajetória. Essa razão ela é muito usada na física. Distância em cima aqui, ó, distância percorrida pelo tempo embaixo. Distância pelo tempo, distância está para o tempo. É uma razão. Veja, é escrito em forma de fração, ó. É escrito em forma de fração. Ah, então é razão. Se é escrito em forma de fração, é razão. Porque razão é isso, são frações. Então, isso é uma razão. E a distância pelo tempo é a razão conhecida como velocidade média. Velocidade média, tá? Velocidade média é uma razão. Outra razão muito conhecida, massa pelo volume. A massa em cima, olha, e o volume embaixo. Massa pelo volume é uma razão, está escrito em forma de fração. Então, é uma razão. E essa razão é conhecida como densidade, muito usado na química. Os professores de química usam muito essa razão. Se é escrito em forma de fração, é razão. Pronto. É razão.
Distância sobre tempo, escrita em forma de fração, isso é uma razão. Distância sobre tempo é razão, conhecida como velocidade média. Massa sobre volume é escrita em forma de fração também, professor. Então, é uma razão. Massa sobre volume é uma razão conhecida como densidade. Pronto. Na hora oportuna, a gente vai fazer exercício de cada um, tá bom? Não se preocupe, eu só estou explicando as teorias, depois a gente vai fazer exemplos e etc. Outra razão muito conhecida, a escala. O desenho no projeto pelo desenho real. É a razão conhecida como escala. Tá aqui, ó. A gente chama assim, ó, desenho sobre desão, ó. Vejam, também é uma fração. Também é uma fração, ó, é escrito em forma de fração. Então é uma razão. Toda vez que for escrito em forma de fração, é uma razão, professor. É uma razão. E desenho sobre desão, o que é? O desenho é o desenho no projeto. É tipo um mapa. Um mapa tá no papel ali, né? Então é um projeto, não é o real. E aí você verifica as distâncias ali naquele mapa e faz um cálculo para saber a distância real de uma rodovia, numa estrada. Um outro exemplo, uma planta de uma casa. Quando o engenheiro, o mestre de obra vão fazer uma casa, eles recebem um papel. E nesse papel é chamado de planta. Aí você tem que saber ler a planta, porque você vendo o tamanho que está no projeto, na planta, você vai saber o tamanho real daquilo que você vai construir, da casa, do imóvel que você vai construir. Então, como é que transforma esse tamanho pequeno no papel para um tamanho grande que é real? Usando essa fórmula, a fórmula da escala. Também, na hora oportuna, eu vou fazer exercício específico disso, não se preocupe, tá bom? É só uma introdução, uma coisa um pouco geral daquilo que a gente vai estudar em razão. Tá, vamos fazer exercício na hora certa sobre isso aí. E aí, falando em exercício e exemplo, olha aí, vem o primeiro exemplo. Qual é a razão? E aí vamos fazer cada um desses aí, ó. Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E e letra F. Cada um. Como é que calcula a razão de cada um? Vamos lá, vamos para o primeiro, ó. Letra A. A razão entre 2, esse aqui que vamos fazer, ó, entre 2 e 8. Como é razão, eu já falei que razão a gente escreve em forma de fração. Então, olha aqui, ó, 2 está para 8. Escreve em forma de fração. Escreve em forma de fração. Mas e aí, acabou, professor? Não. Aí a gente tem que simplificar. Lembra, eu fiz agora há pouco um exemplo, simplificando. Como é simplificar? Simplificar, a gente vai ver se existe um número que divida o 2 e o 8 ao mesmo tempo aí, ó. E aí, existe esse número que divida o 2 e o 8 ao mesmo tempo? O que vocês acham? Existe um número que divida o 2 e divida o 8? Tem. Quem é esse número que divide o 2 e divide o 8? É o 2. Esse número é o 2. É o 2. O 2 divide 2 e o 2 divide o 8. 2 dá para dividir por 2 e 8 dá para dividir por 2. Tem que ser o mesmo número em cima e embaixo ao mesmo tempo. É o 2, pessoal. 2 dá para dividir por 2, que dá 1. E 8 dá para dividir por 2, que dá 4. Então, a gente vai simplificar por 2. E aí a resposta, olha aí, ó, 1 está para 4. Pronto, isso é simplificar. Professor, e aqui, 1 está para 4, simplifica de novo? Não, agora não mais simplifica. Acabou aqui, a gente faz assim, ó, acabou. Por que acabou, professor? Porque não tem mais um número que divida 1 e 4 ao mesmo tempo. Aí um aluno pode dizer, tem sim, professor, o 1 divide o 1 e o 1 divide o 4. Aqui, ó. Dá para dividir 1 por 1 e dá para dividir 4 por 1. Mas o 1, pessoal, não vai contar. Porque, olha, se eu dividir por 1, 1 dividido por 1 dá 1. 4 dividido por 1 dá 4. É a mesma coisa. Ficou 1. 1 está para 4. Não alterou. Então, 1 não altera. O 1 não interessa. Ó. Aqui a resposta era 1/4. Ó. Aqui, ó. 1/4. Ó. Ou 1 está para 4. Melhor, né? 1 está para 4.
E quando eu simplifiquei por 1, ó, continuou 1 está para 4, não alterou nada. Ah, então 1 não conta, então, professor, porque o 1 não vai alterar o número. É isso, o 1 não conta na simplificação. Então, tira o 1. Tira o 1 daí, porque o 1 não importa, tá? O 1 não vai alterar nada, então tira o 1 daqui, ó. Então, não tem mais mesmo nenhum número que divida 1 e 4 ao mesmo tempo. Então, acabou. A gente diz na matemática que chegou na fração irredutível, não tem mais nada para fazer, acabou. 1 está para 4. Vamos fazer outra, letra B. 3 e 15, aqui, ó. Essa aqui agora, ó. Fazer a razão entre 3 e 15. Aí, de novo, fazer a razão é escrever na forma de fração. Tá aqui, ó. 3 em cima e o 15 embaixo. Beleza. Agora a gente vai ver se tem um número que divida o 3 e divida o 15 ao mesmo tempo. E aí, o que vocês acham? Tem? Tem, professor, eu acho que é o 3. É o 3, tem, é o 3, tá aí, ó. Divide por 3 em cima e divide por 3 embaixo. Muito bem. E daí em cima, 3 dividido por 3 dá 1. E embaixo, 15 dividido por 3 dá 5. Ah, então olha aí, ó. 1 está para 5. Pronto. E aqui, ó, 1 está para 5, não tem mais nada o que fazer. Porque não tem um número que divida 1 e 5 ao mesmo tempo. Não tem. É o 1, né? Mas o 1 não vai alterar. Eu já expliquei isso agora há pouco. Então, além do 1, não tem mais nenhum outro número que divida 1 e 5 ao mesmo tempo. Então, acabou a letra B. Um detalhe. A simplificação nem sempre é por 2. Na letra A foi por 2, olha. Na letra B foi por 3. Então não tem uma regra aí, pessoal. É sempre por 2, professor? Não. Na letra B foi por 3. Então depende, você tem que analisar. Pode ser por 2, pode ser por 3, pode ser por 5, pode ser pelos 2. Bora ver mais exemplos. Vamos para esse exemplo aqui agora, ó. 4 e 16. Já apareceu lá embaixo, ó. 4 está para 16 aqui, ó. 4 está para 16. Letra C, essa aqui, tá? E aí, 4 está para 16. Que número vai dividir o 4 e o 16 ao mesmo tempo? O 4. 2. O 2. Pode ser o 2, pode ser o 4. As duas respostas estão corretas, tá? Bora fazer primeiro com o 2. Olha aí, ó. Primeiro com o 2. Mas com 4 também tá certo. Eu vou já mostrar. Primeiro com o 2, ó. Então, divide por 2 em cima e por 2 embaixo. Então, em cima vai ficar 4 dividido por 2, que dá 2. E embaixo vai ficar 16 dividido por 2, que dá 8. Então, bora ver. Tá aí, ó. 2 está para 8. De fato, 4 dividido por 2 dá 2. E 16 dividido por 2 dá 8. E agora aqui, já acabou? O que vocês acham? Ainda dá para simplificar 2 está para 8? Sim. Por que número? Que número vai dividir o 2 e o 8 ao mesmo tempo? Que número divide o 2 e o 8 ao mesmo tempo? Só o 2. É o 2. É o 2, muito bem. É o 2. Então, não acabou. Então, continua o processo. Enquanto existir um número que divida, nesse caso aí, divide o 2 e o 8. Então, continua dividindo. Então, vamos continuar. Tá aí, ó, o 2, ó. Por quê? Porque em cima, 2 dá para dividir por 2, que dá 1, né? E embaixo, 8 dá para dividir por 2, que dá 4. Então, bora ver. Olha aí, ó. 2 dividido por 2 dá 1 aqui, ó. E 8 dividido por 2 dá 4. Agora acabou. Agora acabou. Porque não tem mais nenhum número que divida 1 e 4 ao mesmo tempo. Não tem. Então, agora sim. Agora acabou. Então, veja. Enquanto der para você simplificar, você tem que continuar simplificando. Não é verdade que só se simplifica uma vez, como foi na letra A e na letra B. Não, pode ser mais de uma. Tá aqui, na letra C, a gente simplificou 2 vezes. Sim, agora respondendo a pergunta, acho que foi do Luiz. Tem outra maneira de fazer essa simplificação, professor? Poderia aqui, ó, em vez de dividir por 2 aqui, ó, dividir por 4, simplificar por 4. Acho que foi o Luiz Carlos que falou. Poderia, poderia. Então, essa mesma letra C poderia ser feita assim, ó, de outra maneira. Poderia ser feita assim, ó. Eu botei ela lá embaixo, ó. E aí eu vou simplificar por 4, como falou o Luiz Carlos, ó. Pode, professor? Pode sim. 4 divide 4,
4 divide 16. Então, pode, não é só o 2. Podia ser o 4 também. Mas e aí, professor, vai dar o mesmo resultado? Vai dar o mesmo resultado. Bora ver, ó. 4 dividido por 4 dá 1. Em cima, né? E embaixo, 16 dividido por 4 dá 4. Então, bora ver. 4 dividido por 4 dá 1. E embaixo, 16 dividido por 4 dá 4. Olha aí, ó. Deu 1 está para 4 aqui, ó. E deu 1 está para 4 aqui. Então, deu o mesmo resultado, professor. Deu o mesmo resultado. Deu o mesmo resultado. Então, as duas maneiras estão corretas. Simplificando por 2 ou simplificando por 4. Chega no mesmo resultado. Não sei se deu para vocês perceberem aí. Ok? Positivo. Positivo. Professor, qual é a maneira mais certa? As duas. As duas são certas. Você escolhe. Bora fazer mais. Bora fazer letra D. 5 está para 10 aqui, ó. 5 está para 10. E agora? 5 está... Desculpa. 5 está para 30. 5 está para 30. E agora? Que número vai dividir o 5 e o 30 ao mesmo tempo? O 5. É o 5, ó. Então, de novo, não tem uma regra. Sempre vai simplificar por 2? Não, depende. Na letra A foi por 2. Na letra B foi por 3. Na letra C foi por 2 duas vezes, ó. Ou uma vez por 4. Mas chega no mesmo resultado, ó. Então, não tem uma regra. Na letra D vai ser por 5. Muito bem, por 5, ó. Porque quem divide 5? É o 5. E o 5 também divide o 30. Ah, professor, então somos nós que temos que analisar. Exatamente, somos nós que temos que analisar. Tu tem que testar, ver se dá por 2. Não dá por 2, vê se dá por 3. Não dá por 3, vê se dá por 5. Tem que ter um número que divida. Então, por 5, vamos lá. 5 dividido por 5 dá 1. E 30 dividido por 5 dá 6. Então tá aí, ó. 1 em cima e 6 embaixo. Pronto, acabou. Aqui já chegou na forma que a gente chama irredutível, porque não tem mais nenhum número que divida 1 e 6 ao mesmo tempo. Então acabou aí a letra D, só isso. Vamos para outra. Letra E aqui, ó. Essa aqui agora. A letra E é igual à letra D, só que inverteu, ó. A letra E ficou 30 para cima e 5 para baixo. Inverteu. Ah, então vai dar o mesmo resultado, professor. Não, não vai dar o mesmo resultado. São os mesmos números, né? Só que trocou a posição. Agora, na letra E, o 30 foi para cima e o 5 foi para baixo. Na letra D, deu 1 está para 6. Na letra E, não vai dar o mesmo valor. Vamos ver, ó. Como são os mesmos números, quem vai dividir o 30 e vai dividir o 5? É o 5 mesmo, né? É o 5 aqui, ó. Divide por 5 em cima, divide por 5 embaixo. É o mesmo número. 5. 5 divide 5, 5 divide 30. Só que agora vai ficar assim, ó. 30 dividido por 5 dá 6. Então vai ficar 6 em cima. E 5 dividido por 5 dá 1. E vai ficar 1 embaixo. Então, bora ver. Ó, simplifica por 5 também. Aí, ó, ficou 6 em cima e 1 embaixo. E 6 sobre 1, pessoal, é 6. Qualquer número sobre 1 é o próprio número. 5 sobre 1 é 5. 6 sobre 1 é 6. Ah, professor, sempre assim, é? É, sempre assim. 7 sobre 1 é 7. Sempre assim. Infinito, tá? 8 sobre 1 é 8. Então, pronto, 6 sobre 1 é 6. Então, olha só, não deu o mesmo resultado, ó. O de cima deu 1, está para 6, né, a letra D. E o de baixo, a letra E, deu 6. Então, não é a mesma coisa, tá bom? Tem uma diferença. Uma pergunta. Professor, essa letra E tem uma outra maneira de fazer? Tem. A letra E tem outra maneira de fazer. Olha só. A letra E, prestem atenção. Como o número de cima dá para dividir pelo de baixo, tu podia fazer direto. 30 dividido por 5. Quanto é? Quanto é 30 dividido para 5? Quanto é... É 6. A letra... tá certo, Jaqueline. A letra E, eu simplifiquei por 5, né? Em cima e embaixo, deu 6, está para 1, e 6 está para 1 é 6. Só que a letra E tem outra maneira de fazer. Na letra E, como o número de cima, que é o 30, dá para dividir pelo número de baixo, que é o 5. E aí foi a pergunta que eu fiz. Quanto é 30 dividido por 5?
Dividido por 5. Ah, é 6. 30 É dividido 6. por 5. Dá 30 6. dividido por 5 é 6, tá certo. Então a letra E podia responder direto, pessoal. Olha, 6. Pronto. Tá aí. A letra E, olha, tá feito das duas maneiras, ó. Das duas maneiras e dá o mesmo resultado aqui, ó. 6 aqui e 6 aqui, ó. Professor, todas as vezes que o número de cima der para dividir pelo número de baixo, pode fazer direto. Exatamente, é isso. Todas as vezes que o número de cima der para dividir pelo de baixo, pode fazer a divisão direta. Essa barra aqui, ó, ela é divisão, ó. Então, pode dividir 30 por 5. Fazer 30 dividido por 5. 30 dividido por 5 dá 6. Pronto, faz direto, que é até mais rápido. Se fosse, só um exemplo rápido aqui, ó. 4 está para 2. Dá para fazer direto essa. Porque o número de cima dá para dividir pelo de baixo. 4 dividido por 2 dá 2. Pronto. Fazia assim. Agora, professor, e se fosse 2 está para 4? Não, aí não pode. Porque aí 2 não dá para dividir por 4. Só se fosse esse primeiro aqui, ó. O de cima dá para dividir pelo de baixo. Aí pode fazer direto, tá bom? Mas nesse caso, não. Nesse caso aqui, teria que simplificar mesmo por 2. Aí daria 1 sobre 2. Então, só pode fazer direto. Repito, quando o número de cima der para dividir pelo de baixo. Esse caso aqui deu, ó, ok. E esse caso aqui também deu, ó, ok também. Pode fazer direto. Entenderam? Entendi. Tudo aqui. Vão para a última letra F. Entendi. Beleza, beleza. 12 está para 36. Olha aí, ó, aumentei o número, ó. Números maiores, né, professor? É, mas aí o modo de fazer é o mesmo. Primeiro, pensa logo no 2. 12, dá para dividir por 2? Sim, professor, dá 6. Dá para dividir Sim, por senhor. 2. 36 dá para dividir por 2? Sim, professor, 18. Ah, então, olha aí, ó. Vamos simplificar por 2. Então, veja, apesar do número ser maior, mas testa logo por 2, que é o mais fácil. Então, se dá por 2, olha aí, ó. Já põe aí, ó. Simplificado por 2. Aí vocês já responderam. 12 dividido por 2 dá 6. É verdade. E 36 dividido por 2 é 18. Também é verdade. Então, vamos ver. Tá aí, ó. 6 está para 18. Ah, então, não importa se o número é grande. Se dá para dividir, simplificar, a gente vai... Só que aí acontece que o número, por ser grande, você vai ter que simplificar mais vezes. Só isso. Porque aqui, olha, não acabou ainda aqui, ó. Aqui não acabou. Porque 6 está para 18, ainda dá para simplificar. Que número vai dividir 6 e vai dividir 18? O 3. Mas bora pensar sempre no menor mesmo, no 2. Por exemplo, 6 dá para dividir por 2? Sim, professor, é o 3. Dá. E 18 dá para dividir por 2? Sim, é o 9. É o 9. Então, continua o processo, não termina, ó. Então, continua simplificando por 2. 6 dá para dividir por 2, que dá 3. E 18 dá para dividir por 2, que dá 9. Então, continua o processo, professor. Continua o processo. Enquanto der para simplificar, você continua simplificando. Então, vamos lá. 6 dividido por 2, 3. 18 dividido por 2, 9. Tá aí, ó. E agora, acabou? Vai agora pro 3. Agora, ainda dá para simplificar. Agora, dá para simplificar pelo 3. Por quê? 3 dá para dividir por 3, que dá 1. E 9 dá para dividir por 3, que dá 3. Então, a gente muda para o 3. Pode mudar para outro número, professor? Pode mudar para outro número. Tu começar com 2, depois muda para o 3, não tem problema. Desde que seja o mesmo número em cima e embaixo, tá? Nesse caso aqui é 3 em cima e 3 embaixo, ok. Então, vamos lá. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Tá aí, ó. 1 está para 3. E agora, acabou? Agora acabou. Agora acabou. 1 está para 3, não tem mais nada o que fazer, pessoal. Chegou na forma irredutível, tá? Não tem mais um número que divida 1 e 3 ao mesmo tempo. Essa letra F tinha outra maneira de fazer. Qual seria a outra maneira, professor? Essa é uma, né? Dá 1/3. E a outra seria a seguinte, ó. Teria um número maior que não fosse o 2, que não fosse o 3, que eu conseguisse dividir aqui, ó. Dividir aqui
e aqui, ó, em cima e embaixo, e desse um resultado mais imediato possível, digamos assim, chegasse logo nesse resultado, sem ter que fazer todo esse caminho aqui, ó. O 6. O 6, professor. Mas ainda tem um outro maior, além do 6. Ainda tem outro. É o próprio 12. É o próprio 12. É isso. Então, vejam, não tem só uma maneira de fazer. Pronto. Não tem só uma maneira de fazer. Poderia ser por 6, mas ainda tem um número maior. O 12, o próprio 12. Muito bem. É isso, ó. Então, poderia fazer logo direto por 12, professor? Poderia. Vai dar o mesmo resultado, professor? Vai dar o mesmo resultado. Então, vamos ver. 12 dividido por 12 dá 1. 36 dividido por 12 dá 3. Então, olha aí, ó. Olha aqui. Dá o mesmo resultado. Tá bom? Professor, qual é o mais correto? Os dois. Os dois são corretos. Você escolhe por onde você achar mais fácil. Pode fazer que nem o segundo, mais direto, mas de repente você não saca que é o 12. Bom, você não saca, então vai fazendo gradativamente, como esse aqui de cima. Vai fazendo por 2, por 3, vai quebrando devagar o número, mas tu vai chegar lá no 1 está para 3, do mesmo jeito, tá bom? Então, tu escolhe. Se fizesse lá por 6, como falou o colega, também ia chegar no 1 está para 3, do mesmo jeito. Então, chega no mesmo resultado. Importante sempre ficar testando se ainda dá para simplificar. Se der, tu continua simplificando. Vai chegar sempre na mesma fração aqui no final, ó. Vai chegar na mesma fração no final. Então, não tem só uma maneira de fazer. Beleza. Me entenderam? Entendi. Sim, senhor. Só tem um jeito de saber se vocês me entenderam. Vai ficar para vocês esse exercício aqui. Ai, professor. Exercício 1, que é igualzinho ao que eu fiz agora há pouco. Tá? Qual é a razão? E aí vocês vão fazer, ó, letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Igualzinho eu fiz. Vocês vão armar assim, ó. Letra A, 2 está para 12. Vocês vão botar assim, ó. 2 está para 12. Vocês vão armar assim e vocês vão simplificar. Por 2, dá por 2 aqui, ó. Aí 2 dividido para 2 dá 1. 12 dividido para 2 dá 6. Pronto, é assim que vocês vão fazer. Não, aí não façam. Deixa que eu faça aí. Façam até H aqui, ó. Até aqui, ó. Ah, tá. Vala-me Deus. Tá bom? É Tá igual o que eu fiz agora. Vocês vão fazer. E a questão 2. Numa escola, o número de rapazes é 18. E o número de moças é 12. Letra A. A razão entre o número de rapazes e de moças. Então, vocês vão fazer assim, ó. Letra A, rapazes, está para moças. Aí vocês vão ver quantos são os rapazes. Bora ver aqui no texto. 18. Vocês vão botar 18 em cima. Quantos são as moças? Bora ver aqui no texto. 12. 12. Vocês vão botar 12 embaixo. Aí vocês vão simplificar. Simplifica por 2. Vão simplificando até no fim. A letra B. A razão entre o número de moças e de rapazes. Pessoal, é parecido, só inverte. A letra B pede a razão do número de moças. Então, moças assim, ó, em cima, e rapazes para baixo, ó. Ah, professor, a letra B é igual a letra A. Só que inverteu. É isso. Só inverteu. A letra A razão é rapazes está para moças. E a letra B é moça está para rapazes. E aí vai acontecer que moças são 12. 12 vai ficar em cima. E rapazes são 18. 18 vai ficar embaixo. Ah, só inverteu. Só inverteu. Aí vocês vão simplificar, claro, por 2 aqui, ó. E aí vão botando a resposta para o lado. Pronto. É assim para fazer a segunda. A letra C, a razão entre o número de rapazes e o total. Como é o total? O total, vocês vão ter que somar 18 mais 12. Rapazes e moças. Ah, é 30, ó. Que dá 30. É. Então, já antecipando, a letra C vai ficar rapazes, que é 18, está para 30. Pronto. Já estou ajudando como fazer. Tá bom? Então, tentem fazer tira um print aí, ó. É bom vocês tirarem um print para vocês saberem fazer depois. Tiraram o print? Já ajudei na letra A, na letra B e falei da letra C. Aí vocês só terminem aí. Tira um print. Tirou o print, Jaqueline? Tá printado. Printadíssimo. Isso. Só 3. termina. Positivo, professor. Só termina. Beleza. Então vai ser esses 2 deveres que vai ficar para vocês.
Então tá, galera, é isso que eu queria Tá falar para certo. vocês, tá bom? Boa noite para vocês. E depois eu posto o vídeo lá, a gravação do vídeo para os demais alunos assistirem. Tá bom? Ok. Descanso para vocês. Bons Ok, estudos, façam o professor. dever de vocês e me enviem, tá bom? Obrigada. Até a próxima. Boa Boa noite, professor. Boa noite. Bom Boa noite. descanso. Boa noite, Boa noite. Boa noite, professor. vocês. Boa noite. Bom descanso para vocês. Amém. Todos nós. Todos nós.